É um privilégio muito grande nós temos aqui conosco o reverendo Sebastião. O reverendo Sebastião é professor do seminário José Manuel da Conceição, da área de Antigo Testamento. Ele é mestre em Antigo Testamento e eu tive o privilégio de ser aluno do reverendo. Nós estudamos numa época muito boa no seminário e eu já disse aqui para a igreja que tive professores excelentes, mas nenhum deles foi melhor do que o reverendo Sebastião. Eu posso dizer isso de público porque ele realmente impactou a minha vida, a vida de todos os alunos, com seus ensinos, seu exemplo. Então é uma honra tê-lo aqui conosco e eu espero que Deus o use e o capacite, né? O dê graça aí para transmitir a palavra do Senhor. Nós desde já agradecemos muito a sua presença e rogamos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, ministério, o trabalho no seminário, né? E todo o seu trabalho e sua família também, que Deus esteja abençoando ricamente. Fique à vontade. Às vezes eu compreendo bem as palavras do salmista quando ele disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Até hoje eu me emociono com a maneira que a música prepara o meu espírito para o culto. Coisa maravilhosa. E às vezes eu me pergunto, o que seria do mundo, como seria o mundo se música não houvesse? Que privilégio, que alegria a minha de me achar aqui hoje, convidado para uma festa da igreja, e de rever pessoas que me são caras, tão importantes, pessoas por quem eu agradeço tanto a Deus. Que privilégio meu. Deus é bom comigo, muito bom comigo, sempre. E eu louvo a Deus por essas bênçãos todas. Eu quero ler com os irmãos um cântico no livro dos Salmos, e é o de número 46. O de número 46. Livro dos Salmos, o de número 46. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, aos filhos dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Assim o Senhor inscreva em nosso coração os ensinamentos deste cântico tão maravilhoso. Bem, quanta história deve ter esta igreja? 59 anos. Quantos problemas aqui vencidos, hein? Quantas lutas. Deus já deu vitória aos irmãos. E aqui os irmãos tiveram os momentos mais marcantes
da vida. Alguns se casaram aqui. Outros apresentaram seus filhos para o batismo aqui. Outros professaram a fé aqui. O passo mais importante da vida. O dia que abraçamos a Jesus Cristo e reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. O dia que entendemos o ensinamento da Palavra de Deus e abraçamos a fé. Quantas razões tem esta igreja para cantar? 59 anos. Eu penso na minha vida e os momentos mais importantes e mais marcantes da minha vida se deram na igreja. Às vezes momentos de luta e às vezes momentos de grandes problemas, mas Deus sempre está conosco. E esse salmo nos fala disso, nos lembra deste fato importante de que Deus está conosco. Agora, eu queria saber um pouco mais para aplicar a nossa vida sobre quando este salmo foi escrito e por que razão ele foi apresentado. Ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e presente nas nossas tribulações. Não existe, e eu estou certo de que para mim e também para os irmãos, não existe nada mais importante do que saber que Deus está conosco. Nada se compara a isso. Já pensaram nas razões que levaram Abraão a sair da terra dos seus pais? Ele foi porque Deus estava com ele. E foi por isso que ele saiu. As razões que lhe levaram Moisés a sair e conduzir o povo pelo deserto por 40 anos, Moisés chegou a dizer: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Deus conosco é o que existe de mais importante. É a coisa que eu mais quero na minha vida, é Deus comigo. Então não importam os problemas. E o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importam as dificuldades. Se Deus estiver conosco, nós temos tudo o de que precisamos. E é exatamente isso que canta o salmista no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso quer dizer, uma vez que o Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o de que preciso. Eu tenho tudo para a minha vida. E alegria perene. Este é o nosso Deus. Ele não é um Deus de prioridade. Deus não é a coisa mais importante na nossa vida. Não é. Deus é a única coisa importante na nossa vida. É um Deus de exclusividade. O Salmo 16, o verso de número 2, nos diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. E Pedro nos diz assim que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o reino dos céus é comparado a um homem que negocia e procura grandes pérolas. E tendo achado uma grande pérola, ele foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. Tudo. Deus não é um Deus de prioridade, não é a coisa mais importante. Deus é a única coisa mais importante. É a única coisa importante na nossa vida. E talvez você diga assim: pastor, mas não é bem assim, minha família é importante. E eu sei, quem deu a sua família? E talvez você diga: meu emprego é importante. E eu também sei, quem deu o seu emprego? Talvez você diga: minha saúde é importante. E eu também sei,
mas quem mantém a sua saúde. Então, deixa eu dizer, Deus é a única coisa importante. Então, este salmo começa assim, socorro bem presente nas tribulações. Que maravilha! Amo isso. Amo isso. Faz bem a minha alma. Me ajuda muito. Isso. Ok? Então, Deus conosco, a coisa mais importante que temos em nossa vida. Este salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. 3 partes simples. Os versos de 1 a 3, os versos 4 a 7, e daí até o verso 11. Isso aí tem muito para nos ensinar. Existia em cada uma dessas divisões, aqueles que tiveram Bíblias mais antigas, uma palavrinha selá, que separava essas divisões aí, essa estrutura do Salmo. E selá significava e significa não só que na música era a nota mais elevada, mais alta, mas no ensino era a parte principal. Era o coro que entrava aí. E o que é o coro? Lamentavelmente, às vezes a gente perde a lembrança do significado das palavras. O coro, a parte que era repetida, era a parte que os músicos queriam que ficasse gravada. Então cantava-se uma parte, então cantava-se o coro. Outra parte, outra estrofe, e depois cantava-se o coro. É aquilo que o cantor queria que ficasse registrado, gravado, principalmente aquilo. Então, por isso, o selá. E ele começa falando disso. Quando que isso aqui foi escrito? Isso foi escrito nos dias e por causa da situação vivida nos dias de Ezequias, nos dias da guerra contra a Síria. E a cidade de Jerusalém foi sitiada. E então o general da Síria, chamado de Rabsaqué, ele mandou perguntar a Ezequias, por que vocês não se rendem? Por que vocês não se entregam logo? Em quem vocês confiam? Ele pergunta isso aí no livro de Isaías, no capítulo 36, no verso de número 4. Rabsaqué lhes disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Ou seja, o rei da Síria havia derrotado já várias nações. Todos se rendiam perante ele. E ele agora havia sitiado Jerusalém. Sitiar Jerusalém significava o povo que ali estava ia morrer de sede, ia morrer de fome. Não tinha como sair daquilo. O número do exército assírio era infinitamente superior às parcas forças do exército de Judá. Humanamente falando, era uma situação definida. E então, o salmista responde, notem a pergunta, que confiança é esta em que te estribas? E o salmista responde, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu gosto disso. Não importa se o meu exército seja pequeno, não importa. Ou grande. Deus está comigo. Nós enfrentamos problemas. Eu os enfrento todos os dias. Mas como é bom saber que Deus está conosco. 59 anos tem esta igreja. Se Deus não estivesse com vocês, o que seria de vocês? Deus está conosco. É bom saber disso. Repitam sempre isso. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha! Socorro bem presente nas tribulações.
E a resposta de Ezequias à pergunta: em quem confiam? Que confiança é essa em que vocês se estribam? Foi esta: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu gosto disso, porque isso é verdadeiro na minha casa, isso é verdadeiro na minha vida, isso é verdadeiro na igreja. Desde que quando me converti, conheci a Bíblia, e Deus comigo é a coisa mais importante que eu tenho. Nada sequer pode ser comparado com isso. Ok? Então, no capítulo 36 e no verso de número 12, Rabsaque dá outro recado para Ezequias. E ele diz assim: mandou-me por acaso o meu Senhor para dizer-te estas palavras, verso 12 do capítulo 36. A ti somente e a teu Senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Vocês estão sitiados e vão comer o excremento. Não tem comida, não tem como sair e buscar comida. A parte da agricultura era fora dos muros. E vocês vão morrer de sede e vão beber a própria urina, diz Rabsaque. Sabe qual a resposta? No verso 4 do Salmo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que é isso? A fonte de Gion, que corria dentro da rocha e brotava dentro da cidade de Jerusalém. O que o cantor está dizendo: não morreremos de sede. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Este rio e esta fonte de Gion é estudada no Antigo Testamento como sendo um símbolo do Espírito Santo, que alegra a igreja, que sustenta a igreja e que diz: a igreja não vai morrer por falta de ensino, a igreja não vai morrer por falta de água da vida. Quem dela beber jamais terá sede. Este é o ensinamento. Que maravilha! Há um rio que alegra a cidade de Deus. Vocês vão beber a própria urina. Não vamos, Rabsaque. Não vamos, Senaqueribe. Tem um rio que brota dentro de Jerusalém e que você não pode chegar a ele, porque ele corre dentro das rochas. E ele é o que dessedenta a nossa sede. Irmãos, nunca ficamos desamparados. Sempre temos bons ensinos. Nossas dúvidas, todas elas, são tiradas pela palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Quando nós queremos conselhos, a quem nós buscamos? A qualquer pessoa que nos diga o que a palavra de Deus manda que façamos. Quando nós queremos aprender alguma coisa, é segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para nós. A palavra de Deus é aquilo que seguimos. Não, nós não somos seguidores de igreja. Não somos seguidores de homens. Nós somos seguidores de Bíblia. Somos seguidores da palavra de Deus. Ela nos alimenta. Quando alguém fala a palavra de Deus, nosso coração abre as portas amplamente e recebemos sem reserva, sem prevenção, sem espírito preconcebido a palavra de Deus. Recebemos com avidez a palavra de Deus. Nós não temos nenhuma riqueza maior do que essa em nossa casa. Nem a nossa conta bancária, nem a nossa saúde, nem a nossa residência
Nada é mais importante do que isso. A palavra de Deus, esta é a riqueza maior que nós temos. É o maior tesouro que nós temos, a palavra de Deus. O salmista ama a palavra de Deus e diz que ela é a sua meditação todo dia. E ele fala assim: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que riqueza! Senaqueribe, nós temos o Espírito Santo. Nós temos a fonte de Gion, que nos abastece. Pois bem, aconteceu uma coisa interessante agora, é que nós vemos isso no capítulo 37 do livro de Isaías, e vemos isso cantado também, a partir do verso 7, no Salmo 46, que é uma música, uma canção, um hino de louvor a Deus por aquela tão grande e inesperada vitória. Então, no capítulo 37, os versos 36 a 38 de Isaías, nós lemos assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Já tive que enfrentar problemas tão grandes que a única coisa que me restava, e eu acredito que isso não é propriamente uma situação que eu vivi, mas que todos nós vivemos, a única solução e a única atitude que eu podia tomar era entrar no meu quarto, colocar a cabeça no travesseiro e chorar e orar. Acho que todos nós já passamos por coisas semelhantes. Às vezes a dor é tão grande que nós não temos o que dizer. Lembram-se dos amigos de Jó? Quando eles chegaram, eles ficaram 7 dias e 7 noites assentados no chão, sem falar palavra alguma, porque a dor era muito grande, a dor de Jó que eles presenciaram. Bem, irmãos, então a solução vem de onde nós não esperamos. E quando nós não pensamos, e de repente vem a solução. E diz-nos a palavra de Deus que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus restaura a nossa força, a nossa vida. E então o salmista canta assim: ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso por causa disso, porque Deus restaura a nossa sorte. Como Deus é bom conosco. Como Deus deu vitórias a esta igreja. E hoje, depois de 59 anos, um templo maravilhoso, pessoas servindo a Deus, hinos sendo entoados. Quanta história esta igreja deve ter. Você poderia contar muitas dessas histórias aqui. E seria muito bom e edificante para todos. Irmãos, o Salmo 46. Esta atitude aí. E nós ficamos impressionados aí do verso seguinte, quando nos diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Está vendo o coro? Esse é o coro. É disso que nós devemos lembrar. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Se eu perder a minha memória algum dia, o que eu peço a Deus para não tirar de mim é esta lembrança. Deus está comigo. Bem, irmãos, ele disse, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, diz ele. Ele põe termo à guerra, acaba com a guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Foi isso que aconteceu com 185 mil soldados que sitiavam Jerusalém. É pouco? Não é razão para cantar? Não é razão para louvar a Deus? E eu digo a vocês que obra maior do que essa Ele fez na nossa vida. Nós que estávamos condenados à eternidade no inferno. E Ele nos salvou. E Deus se fez carne e habitou entre nós e nos salvou. Então o Salmo 46 para mim tem um valor enorme. Um valor inexplicável, indizível. Bem, irmãos, mas eu tive um professor e ele dizia sempre que onde há o ferro e onde há o homem, há o pecado. Ezequias adoeceu. E diz o texto que ele adoeceu para morrer. Isso está no capítulo 38. Diz que ele adoeceu para morrer. E Deus, então, compadeceu-se dele e deu a ele mais 15 anos de vida. Pergunta, e eu quero que isso fique na sua memória. Quem é que livrou Ezequias de Senaqueribe? 185 mil soldados sitiando Jerusalém. Quem livrou? Foi Deus. Deus livrou. Quem curou Ezequias e deu a ele mais 15 anos de vida? Deus. Bem, depois disso, quando ele estava se recompondo na sua saúde, capítulo 39, acontece uma coisa interessante. Um homem chamado Merodach-Baladã era da Babilônia. E ele soube que Ezequias estava melhorando e tinha sido restabelecido na sua saúde e foi visitar Ezequias. E quando Ezequias viu Merodach-Baladã, ele pensou assim, meus problemas estão resolvidos. Eu agora vou vencer as tribos do norte de Israel. E eu vou vencer a Assíria, acabar com o restante da Assíria. E eu vou fazer uma aliança com a Babilônia, Merodach-Baladã. E então nós vamos derrotar todos os nossos inimigos. Já pensaram nisso? Deus chamou Isaías e disse, volta lá e fala com Ezequias. Isaías voltou e perguntou para Ezequias, o que é que você mostrou para Merodach-Baladã? E Ezequias disse, eu mostrei toda a riqueza que tem e tudo de melhor que existe em Israel, em Judá. E então Deus disse através do profeta, tudo que ele viu, tudo que você mostrou para ele, para se gabar perante ele, para parecer importante perante ele e fazer uma aliança com ele, ele vai levar tudo. É tudo dele, da Babilônia. Você vai perder tudo isso. Bem, quem livrou Judá e Jerusalém do sítio e exterminou o exército de 185 mil homens? Quem foi? Deus. Quem restabeleceu a saúde de Ezequias e deu a ele mais 15 anos de vida? E quando ele pensou em solucionar os seus problemas, ele lembrou de Deus? Ele lembrou de Merodach-Baladã. E ele falou, Merodach-Baladã vai resolver meus problemas. Pergunta que eu quero fazer para você. Quem é o seu Merodach-Baladã? Em quem você confia? Na sua inteligência? Na sua saúde?
no seu emprego, na sua cultura. A pergunta é essa: quem é o seu Merodach Baladã? Confiar em homens e não em Deus foi a desgraça de Ezequias e do povo de Israel. Quem é o seu Merodach Baladã? Ok. E indo para o final das nossas considerações. Mais um capítulo aí. Capítulo 40 de Isaías. A partir do verso 15. A partir do verso 15. Nós lemos assim. Capítulo 40, a partir do verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Ou seja, a Babilônia, Ezequias, diante de mim, é um pingo que cai de um balde. E ele preferiu confiar na Babilônia, Ezequias. E ele continua dizendo, como um grão de pó na balança. Ele achou que um pingo que cai de um balde é muito grande para ser comparado com Deus. E ele disse, é como o grão de pó na balança. Então ele achou que o grão de pó na balança não era adequado para fazer uma comparação de Deus. Então ele diminui. Ele fala, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Pó fino que se levanta é o equivalente a dizer poeira. E é preciso lembrar que os continentes são ilhas. Então Deus considera aquilo que se acha enorme, a Rússia, a China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, considera como um pingo que cai de um balde diante de Deus. Um grão de pó na balança e o pó fino que se levanta. E então no verso 16, você tem aí uma colocação que nem todo o Líbano seria suficiente para ser apresentado a Deus em holocausto. O Líbano se caracterizava pelo cedro e muitos animais, mas nem todo o Líbano seria suficiente para oferecer um sacrifício a Deus. E então no verso 17, eu tenho agora uma mudança aí. O profeta, ele junta todas as nações. Não é uma nação que a gente pensa que é grande. Ele junta todas as nações. Aí no verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Vamos lá? Um pingo que cai de um balde. As nações grandes são diante de Deus como um pingo que cai de um balde. Um grão de pó na balança. O pó fino que se levanta. E agora ele diz, são como nada. E ele acha que nada não é adequado para comparar com Deus. Então ele diz, é como menos do que nada. E ele acha que menos do que nada não é adequado para ser comparado com Deus. E ele então diz, é um vácuo. E então no verso 18, ele desiste de fazer comparação com Deus. Porque é impossível, como é que eu vou comparar alguma coisa com Deus? E então ele diz assim, com que comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Bem, e aí no verso de número 31, ele diz assim, agora Ezequias, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ezequias, se você ao invés de ter confiado em Merodach Baladã, tivesse confiado em mim, seria assim a sua vida. É isso que ele diz. Agora, todo o universo diante de Deus, recordando, um pingo que cai de um balde, um grão de pó na balança, pó fino que se levanta, nada, menos do que nada, um vácuo. Isso todo o universo
Comparado com Deus é isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Qual o seu tamanho diante de Deus? Qual o seu tamanho? Nós não podemos ter problemas que sejam maiores do que nós. Nós só podemos ter problemas que sejam até do nosso tamanho. Pergunta: este Deus é suficiente para você confiar a Ele a sua vida e os seus problemas? Ezequias tinha Merodach Baladã, por isso ele não confiou. Tinha Merodach Baladã. Qual é o seu Merodach Baladã? Nos 59 anos de existência desta igreja, eu sei que ela deve ter passado por problemas que ela pensou não tinham soluções. Mas Deus esteve com ela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, olhando para isso, se Deus cuidou assim de vocês por esses 59 anos, qual a lição? Ele continuará cuidando. Essa é a lição. Deus nos deixou uma coisa muito importante, uma coisa maravilhosa, uma das maiores bênçãos que temos. Chama-se memória. Eu não sei você, mas às vezes eu rio sozinho, lembrando das coisas que me aconteceram. Revivo as histórias e eu vejo novamente as coisas que me aconteceram. Você também é assim? Momentos tão bons que eu revivo na minha memória. E às vezes eu choro sozinho por coisas das quais eu me lembro. Às vezes coisas boas e às vezes coisas ruins. Hein? Não é isso? Memória é muito importante. Gosto muito de pensar na minha memória como um dom de Deus, um presente dado por Deus. Tão importante, tão bom quanto a memória, Deus nos deixou outra bênção, chama-se esquecimento. Verdade, esquecimento. E o esquecimento Deus deixou para que nós deixemos para trás as coisas passadas. Deixemos para trás, abandonemos os sofrimentos, os problemas e as dificuldades. Nem sempre fazemos assim, não é? Eu me lembro de uma pessoa que guardava num vidrinho as pedras que tinha tido no rim. Que legal. Eu tive muito problema de cálculo renal, viu? Nossa, não quero me lembrar disso, não. Eu devia me esquecer. Então, Deus deixou o esquecimento para isso. As coisas ruins, você deve se esquecer delas. As coisas boas, você deve lembrar-se delas e tirar lições, sabendo que Deus vai continuar te abençoando. O nosso problema, eu vou dizer qual é. É que nós nos esquecemos das coisas que devíamos lembrar. Que Deus está sempre conosco. E nós nos lembramos de coisas que devíamos esquecer. O ser humano sempre é falho. Eu quero me lembrar das coisas boas. Então, eu quero que Deus me traga à memória aquilo que me pode dar esperança. É nisso que eu quero pensar, em coisas boas, nas coisas boas de Deus. Eu quero isso, Deus na nossa vida. 59 anos, Deus esteve convosco em todo o tempo, protegendo, amparando, dando dons a vocês para cantar coisas que nos levam para o céu. Ou não? Como eu gosto dessas músicas. Eu estava falando ao pastor como isso me faz bem e me prepara para o culto. É fantástico. Então Deus nos deu este privilégio
de lembrar de coisas que Ele fez por nós e então saber que Ele não nos deixará. E Jesus diz que é assim, para olharmos os lírios do campo. E se Deus cuida bem deles, não cuidará de nós. E Paulo diz, se Ele deu o seu próprio Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? 59 anos é um pouquinho só das bênçãos de Deus. Chuvas de bênçãos nós teremos. O dia que chegarmos ao reino celestial. E eu só quero terminar dizendo isso. Eu tenho me convencido disso. Esta igreja é fantástica, maravilhosa. Os hinos me elevam espiritualmente. Mas no céu será melhor. Hein? Eu estou convencido de que a gente só sabe sobre o céu até onde a gente aguenta saber sem querer apressar as coisas. Um lugar tão maravilhoso. E eu acho que nós só sabemos de lá até onde nós aguentamos saber sem querer apressar as coisas. 59 anos. Vamos dizer francamente, hein? 59 anos de bênçãos. Deus continue presente com vocês, como socorro bem presente. E como diz, então, o salmista, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus abençoe a todos.